Bom, boa tarde, gente. Hoje vou tentar aí passar por toda a nossa estatística descritiva, né? Que era o que a gente já estava abordando aí já há alguns dias. A gente vai tentar relembrar aquilo que já foi falado e avançar com aquilo que ainda não foi falado, mas já pedi lá no Google Sala de Aula. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode jogar lá no Google Sala de Aula, abrir um fórum aí para discussão, porque a sua dúvida às vezes pode ser dos outros alunos também. Então, pode jogar lá, pode perguntar que a gente está pronto para sanar. Mas o mais importante é que vocês tentem fazer, né? Então, eu quero que vocês tentem, que a gente racionalize junto, né? Não esperem que eu dê a resposta, mas pensem junto comigo, racionalizem junto, vamos construir o conhecimento juntos, tá? Então, para a gente lembrar, a estatística descritiva é a estatística que vai descrever, né, esses dados. Né? Nós vamos apresentar ela com medidas de tendência central, como média, moda e mediana, né? E as medidas de dispersão, as principais aí, desvio padrão e o erro padrão. Então, a média é aquela média aritmética, né? A gente já falou, no caso da média, que é a média comum ainda, não estamos falando ainda de média ponderada, um pouco mais para frente, mas a média comum, a moda, né? Aquele score que mais se apresenta aí dentro daquela sua amostra, né? Que mais se repete, e a mediana, aquele score que vai dividir aí em 50% a nossa amostragem, né, tanto para cima quanto para baixo, né? Então nós vamos dividir essa amostragem em 50% exatamente. Esse ponto do meio a gente chama de mediana, tá? O desvio padrão, então, é uma medida de dispersão, então é o quanto que o valor, né, o quanto que o score vai se variar daquela tendência central da média ali que a gente calculou, e o erro padrão, que nada mais é do que a mesma coisa que o desvio padrão, né? Inclusive o erro padrão é até calculado pelo desvio padrão, mas a gente vai utilizar muito quando estivesse falando de mediana, estiver apresentando mediana, a gente acaba apresentando o erro padrão comumente aí nos artigos científicos. Tá? O N amostral, então, é a quantidade de indivíduo que a amostra foi oriunda da população. Então, é o mesmo termo para a amostra, mas quando o N amostral, a gente vai estar determinando a amostra daquele estudo. Tá? Que aí pode ser um N amostral ideal, pode ser um N amostral não ideal, depende lá do cálculo amostral que a gente discutiu já lá na primeira aula, né? E todas essas scores, digamos assim, né, todos esses parâmetros, nós vamos chamar de variáveis. Então, o termo científico correto de se falar é de variável. Né? Então, frequência cardíaca é uma variável, idade é uma variável, IMC é uma variável, né? Sexo é uma variável, raça é uma variável, medicação é uma variável, qualquer score, qualquer parâmetro que nós vamos estar utilizando na ciência, ela vai ser denominada como variável. Nós vamos dividir ela em primeiro dois grandes grupos, as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Okay? As quantitativas, aquelas que representam quantidade, vão dar ideia de quantidade. E as qualitativas, aquelas que vão dar ideia de atributo, de quantidade. Ok? Então, uma variável, né, ele é um símbolo. X, Y, H, aqui pode assumir qualquer um dos conjuntos de valores, tá, que vão ser atribuídos a eles. O conjunto geralmente é chamado de variável, que eu falei, né? A variável ela é denominada constante quando esta assume apenas um valor. Tá? Agora, uma variável ela é considerada qualitativa, como eu falei, quando apresenta como possíveis realizações uma qualidade ou um atributo, tá? Daquele parâmetro. Por exemplo, sexo, né, educação, estado civil, né? Ela não vai expressar a ideia de quantidade, mas de um atributo, se ele é do sexo masculino, se é do sexo feminino, né? Qual o nível de educação dele, ele é casado, solteiro, então ele está dando atributos, qualidades e não quantidade, tá? Por outro lado, uma variável então é considerada quantitativa quando ela apresenta como possíveis realizações um número resultante de uma contagem ou mensuração, ou seja, agora ela expressa a ideia de quantidade, tá? Por exemplo, o número de filhos, né? A altura das pessoas, enfim, entre uma série de outras variáveis. Tá? Agora, uma variável quantitativa, ela pode ainda se subdividir, digamos assim, em quantitativa contínua e quantitativa discreta.
Quando, Felipe? Vamos ler lá junto. Uma variável é tida como quantitativa contínua, né, quando esta pode assumir, teoricamente, qualquer valor entre dois dados, entre dois scores. Eu tenho 1,80 m, posso ter 1,85 m. Até lá eu tenho 1,81 m, 81,5 m, 82,3, enfim. Eu tenho quebradas, né, entre um número e outro. Né? Minha pressão arterial é 120, 121, 122. Eu vou quebrando ela. Eu consigo assumir qualquer valor entre um e outro, entendeu? E isso vai ser contínua. Caso contrário, caso eu não consiga, né? Por exemplo, um número de filhos, eu tenho um filho, meu próximo vai ser 2 filhos. Eu não consigo ter 1,5 filho, né? Então, quando eu não consigo ter essa continuidade entre um score e o outro, agora então ela é uma quantitativa discreta, ok? Então, nas quantitativas teremos essas duas. Contínua, quando eu consigo assumir qualquer valor entre um score e o outro. Quando eu não consigo, ela é discreta, tá? Então, um resuminho aqui bem explicativo, digamos assim, né? Uma variável, então, ela vai se subdividir entre qualitativa, aquelas que vão dar qualidade, né? E as quantitativas. As quantitativas ainda vão se subdividir em discreta e contínua, como a gente falou. Né? A contínua, assumindo aí qualquer valor entre um score e outro, e a discreta, quando eu não consigo fazer essa continuidade, né, entre um score e outro. Já as qualitativas, elas podem ser denominadas, subdivididas em qualitativa nominal e qualitativa ordinal. Né? Então, a qualitativa nominal, né? Então, tá lá, vamos ler junto. A variável é denominada qualitativa nominal quando não existe qualquer possibilidade de ordenação nas possíveis realizações. Então, elas expressam, como o próprio nome diz, um nome. Ela não expressa uma ordem. Não tem um primeiro e o segundo. Né? Elas expressam apenas um nome, um atributo para aquele valor, para aquela variável que nós estamos discutindo. Tá? Já a ordinal é quando existe uma espécie de ordem. Então, a primeira gestação e a segunda gestação. Não dá para eu classificar a segunda gestação sem a pessoa ter tido a primeira. Né? Então, ela expressa uma ordem. Tá? E essa é a diferença. E aí nós entramos então nos métodos de tabelas e gráficos. Né? Então, as técnicas aqui estudadas permitem detectar e corrigir as inconsistências ocorridas durante um processo de coleta de dados e determinar as principais características deste modo de dados e propiciar uma familiaridade entre eles. Então, tabelas e gráficos vão facilitar a visualização entre esses scores, esses atributos, esses parâmetros que nós estamos estudando, né? E até conseguir visualizar qualquer familiaridade ou semelhança que eles possam vir a ter. Tá bom? A tabela, então, se resume aos compostos que a gente já falou, né? Como título, corpo, cabeçalho e rodapé. Né? A gente já determinou sobre cada um deles. Então, nós temos o nosso título, o nosso cabeçalho, o nosso rodapé e o nosso corpo, né? Então, aí expressando todos os pontos que uma tabela precisa conter. Tá? Lembrando, toda tabela precisa ser simples e clara, né? E principalmente dizer a verdade com que aqueles produtos, com que aqueles parâmetros estão mostrando, né? Esse é um dos principais pontos que a gente precisa ter. E aí, então, nós temos para apresentar em tabelas, né, esses parâmetros, digamos assim, né, que é, como eu falei lá, as tabelas. O objetivo é apresentar os dados agrupados de forma que o seu manuseio, visualização e compreensão sejam simplificados. Então, uma forma de simplificar isso é apresentar em tabelas. E, para isso, a gente precisa aprender alguns pontos, que seriam os pontos de frequência. Então, como eu vou mostrar a frequência com que esses dados aparecem? Tá? Então, para isso, a gente tem a distribuição de frequências, que é um estudo completo das distribuições, que é imprescindível, tá? Porque na tabela, principalmente nas tabelas descritivas, talvez isso é o que possa descrever melhor a amostragem que você tem ou o grupo de dados que você tem. Tá? Para isso, a gente precisa entender alguns termos que nós vamos levar de agora para frente da nossa disciplina. Tá? Que seriam, então, os termos de dado bruto. O que é o dado bruto? É o conjunto de valores, conjunto de score,
que a gente obteve durante a coleta. Então, eu perguntei a idade para alguns indivíduos e tem lá, um tem 22, um 28, 35, 21, 23 e 33. Isso é o meu dado bruto. Tá? O score que é o parâmetro que está de fato coletado ali naquele momento. Tá? Agora, quando eu organizo esses dados brutos numa frequência crescente ou decrescente, que possa ser, né, eu já chamo isso de rol, que é aqui o B, o rol. Eu peguei esses mesmos dados aqui dos meus dados brutos, desculpa, e agora organizei eles dentro de uma frequência, tá? Chamamos eles de rol. A amplitude total, né, o range, ou SRzinho grandão aqui, maiúsculo, né, nada mais é do que a diferença entre o maior valor e o menor valor dessa minha amostra. Né? Eu tenho, então, uma amplitude dessa minha amostra, né, ou um range, digamos assim. A classe é como eu vou determinar, né, ou como eu vou subdividir aqueles dados que eu tenho, os parâmetros que eu tenho. Tá? Os limites de classe, então, o limite superior vai ser o score mais superior. O limite inferior, o score mais inferior. Ok? E nós temos o ponto médio de intervalo de classe. Então, eu tenho um intervalo de classe que me dá um limite superior e um limite superior. Né? Para eu identificar o ponto médio entre o limite superior e inferior, eu vou usar essa formulazinha que está aqui embaixo. Então, o ponto médio da intervalo de classe ele vai ser o limite superior menos o limite inferior desse resultado divididos por 2. Tá? E aí a gente entra, então, nos tipos de frequência que a gente precisa aprender para organizar a nossa tabela. Tá? Então, nós vamos chamar de frequência simples, tá? O número de vezes com que aquele elemento aparece na amostra, tá? Ou o número de elementos pertencentes a uma classe que você determinou. Frequência absoluta acumulada, né, é a soma da frequência absoluta da classe com a frequência absoluta das classes anteriores. Tá? Ou é a soma da frequência absoluta da sua classe mais a soma da frequência acumulada da classe imediatamente superiores. Lá nas tabelas nós vamos ver isso mais fácil. Tá? A frequência simples relativa, então é igualzinha à frequência simples absoluta, só que agora ela é relativa. Então ela apresenta dentro de uma fórmula, que é a minha frequência simples absoluta divididos pela meu número total de dados, ok? Eu posso apresentar isso, como posso apresentar isso em porcentagem. Como é que eu vou fazer a porcentagem? Regra de 3. Lá na tabela nós vamos fazer junto, tá? Nos exercícios nós vamos trabalhar isso juntos. E a frequência relativa acumulada é igual à frequência relativa simples, só que agora, ao invés de eu usar a frequência simples absoluta, eu vou usar a minha frequência acumulada. Tá bom? Então, para exemplificar, temos aqui o nosso hall de dados, né? Está aqui em cima, então todos os nossos dados. Aqui no X a gente determinou a classe deles. Como eu classifiquei eles? Com o próprio nome deles. Então a classe dos números 21, a classe dos números 22, 23, tá? Então aqui nós temos a classe dele. Esse Fzinho é a frequência simples, tá? Simples absoluta. Então, da classe 21, quantas vezes o 21 apareceu? Você vai lá no hall de dados e conta. 1, 2, 3. Então, a frequência simples é 3. Tá? Frequência 2, apresentou uma, duas vezes. Vamos fazer isso para o restante das classes também. Já a frequência acumulada, então, entra naquela partezinha. É a frequência absoluta da sua classe, mais as frequências absolutas das classes superiores. Então, da classe 21, 3. Tem alguma classe acima? Não. Então, é 0. 3 mais 0, 3. Está aqui, 3. Já a classe 22, ela apresenta 2 vezes na sua frequência absoluta, simples, né? Então, 2 mais a frequência absoluta das classes superiores. Quem são as classes superiores aqui, nesse exemplo do 22? Só tem o 21. Então, 3 mais 2, 5. Minha frequência acumulada é 5. Tá? No 23, a mesma coisa. Então, frequência simples aqui, 2. Mais a frequência simples das superiores. Mais 2, 4. Mais 3, 7. Aí entrou aquela outra formulazinha que eu falei que fica mais simples. Eu vou pegar a frequência simples absoluta da classe que eu quero descobrir,
Então, quero descobrir minha frequência acumulada da classe 23. Qual é a sua frequência simples absoluta? 2. Mais a frequência acumulada da classe imediatamente superior. Então, do 23, qual é a classe imediatamente superior? 22. Qual é a frequência acumulada do 22? 5. 2 mais 5, 7. Tá? Achei minha frequência acumulada. E vou fazendo isso para o restante das classes também. A frequência relativa, a gente vai aplicar aquela fórmula. Então, frequência simples absoluta sobre a quantidade de dados, né? O N de dados que eu tenho, que é 17. Só contar aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok? Fiz isso. Apresentei frequência simples. Quando for para a relativa acumulada, eu tenho aí o mesmo parâmetro, só que ao invés de agora usar a frequência simples absoluta, estou usando a frequência relativa acumulada. Vou clarear aqui, porque já está me dando dor de cabeça a luz na minha cara. Então, esse foi o exercício que eu pedi para vocês fazerem, né, de descobrir a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência acumulada desse conjunto de dados aí. Nós vamos depois resolver isso junto com os outros exercícios juntos, tá? Então, nós vamos para os gráficos, né? Os gráficos nada mais do que são representações pictóricas, né, de fotos, digamos assim, dos dados. É uma foto daqueles dados, né, que são muito valiosas na visualização de resultados. Então, hoje em dia, se falando de Covid, aí, se falando dos parâmetros, a mídia mostrando diversos gráficos de evolução, de acompanhamento, enfim. Então, nada mais é do que pegar esses dados que estão coletando, né, e criar de uma forma mais visual, para ficar mais fácil da gente entender e tomar as decisões possíveis, né? Então, é para isso que serve a estatística. Então, é importante saber representar os dados na forma gráfica corretamente, pois se forem representados de forma errada, acarretam ao analista uma ideia falsa de dados, chegando até mesmo a confundi-los. Então, as pessoas que estão propagando muito fake news aí, principalmente nesse tempo, se utilizam muito dessa ferramenta de pegar gráficos, ludibriá-los, digamos assim, ou falsificá-los, ou mostrá-los numa condição diferenciada, em que a visualização dos dados não é aquilo que os dados de fato representam, é aquilo que ele quer acreditar. E aí ele dissemina aí uma série de informações falsas, tá? Então, se vocês forem reparar nas fake news, sempre tem muito gráfico, sempre tem muita coisa, mas de forma colocada de forma errada, tá? Então, os principais tipos de gráfico utilizados na representação estatística são histograma, gráficos em barra, gráfico em linhas e gráficos em setores. Tá? Então, histograma é a representação gráfica de uma tabela de distribuição de frequências. Vou pegar aquelas frequências que a gente distribuiu e agora eu vou botar dentro de um histograma, tá? Onde desenhamos um par de eixos cartesianos, x e y, né, clássicos, que a gente já conhece aí desde a época da tia Maria lá no ensino médio, né, e nós vamos colocar os valores, né, das variáveis de estudo no eixo vertical e colocamos os valores das frequências no eixo horizontal, ok? Então, o histograma tanto pode ser representado para as frequências absolutas como para as frequências relativas. Qualquer uma delas que você quiser mostrar ou for necessário mostrar, a gente pode colocar no histograma. Então, um exemplo, né, a nota de um exame final de diversas turmas, faço uma frequência, então, das pessoas que tiraram nota de 0 a 10, das pessoas que tiraram nota de 10 a 20, de 20 a 30, enfim, tá? Dos dados. E vou transformar isso dentro de um histograma, né? Então, tenho lá as notas das pessoas, quem tirou de 0 a 10, quem tirou de 0 a 20, e aqui a quantidade de pessoas, né? E aí percebe que é muito mais fácil do que eu visualizar assim, né? No meu histograma é mais fácil eu visualizar como é que foi a turma de uma forma geral, né? Ou aonde que a turma mais se enquadra, né? Então ficou mais visível dentro de um gráfico de histograma. O gráfico em barra ou colunas, né? Esse tipo de gráfico tem como finalidade a comparação
de grandezas e prestam-se em especial à representação dos dados relacionados a séries de tempo. Então, por exemplo, o número de recém-nascidos dentro de um hospital. Hospital A, hospital B, hospital C. Né? E eu tenho uma quantidade aqui de nascidos, né, de recém-nascidos, eu consigo ver qual foi o hospital que teve a maior porcentagem de recém-nascidos, né? Teve a maior quantidade de recém-nascidos. Ou uma outra modo gráfico em barra, pode ser tanto na vertical quanto na horizontal. Então, esse estudo, que foi o motivo pelo qual escolher lá estudar na Unicamp, o estudo foi realizado já em 1997. Aqui tem os motivos pelo qual as pessoas marcaram e aqui a quantidade de pessoas. Então, fica mais fácil da gente visualizar qual foi o motivo com que eles escolheram aí a Unicamp para ser a faculdade deles, para eles fazerem o curso deles. Já os gráficos em linhas são frequentemente usados para representar séries de tempo ou quando um dos fatores seja o tempo, né? Obviamente. Pois uma vez tratando-se de grande período de tempo, a representação em colunas acaba sendo inviável, tá? Porque você vai precisar ter uma alta concentração de dados. Então, se você tem uma linha de tempo muito grande, se você tentar botar em barra, para ele ficar visível, você vai precisar juntar muitos anos. E aí você aproximando, concentrando muitos dados, pode o quê? Dar aquela representação falsa dos dados, tá? Então, a sua construção é de forma muito simples, bastando marcar os pontos correspondentes aos valores observados em cada período e ligá-los por meio de um traço. Então, nós temos aqui a variação do produto interno bruto, né, ao longo aí de 7 anos. Né, a variação desse produto seriam muitos dados que a gente precisa ter entre cada ano. Então, o que a gente faz para não ficar um gráfico muito longo ou não ficar tão visível assim? No ano de 91, qual foi a variação? Marca um ponto aqui. No de 92, marca um ponto aqui. 93, 94, 5 e vou assim até o final. No final, eu faço o quê? Eu vou ligando esses pontos. E aí eu tenho esse gráfico em linhas aqui que me representa aí o andamento ao longo do tempo, tá? Desse dado. Ou aqui, então, acesso à telefonia, né? No norte. Então, de 99 até 2003. Imagina quantos dados iriam ficar dentro de um gráfico em barras. Ia ficar muita coisa agrupada assim, não vai ficar tão visível. Então, a gente coloca lá 1117, foi botando a pontuação e no final a gente só fez essa ligação entre eles. Já o gráfico de setores, então, ajuda também para uma outra forma de visualização. Né? Nesse caso aqui, então, a quantidade de acadêmicos por área. Então, nós temos as áreas divididos dentro aí de uma pizza, de uns setores, e aí ele dividiu. Essa fatia aqui representa quem é da ciência biológica. Essa aqui representa de quem é das ciências exatas, essa das ciências agrárias e essa das ciências humanas. Né? Então, acaba visualizando também aí por setores aí determinados. Ok? E aí depois a gente entra numa medidas de posição, que a gente vai deixar isso para uma próxima conversa. Beleza, gente? Agora a gente vai passar para os exercícios lá daqui a pouco. No próximo vídeo a gente vai fazer os exercícios juntos. Beleza? Vejo vocês lá. Valeu!